A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu vou conversar com o Guilherme Alves de Melo, que é responsável pelo desenvolvimento técnico de mercado da Caltech nas áreas de café e pastagens. E o tema da nossa entrevista será: pastagens podem ter ganhos superiores a 20% com o uso de óxidos. Guilherme, muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Divino, obrigado pelo convite e espero aí poder transmitir informações aí positivas a todos os ouvintes aí do podcast. Bacana, você está nas Minas Gerais? Sim, eu fico... hoje eu atuo em todas as regiões onde tem café, arábica e conilon, e também algumas áreas de pastagem, mas a minha sede hoje é Patos de Minas, Minas Gerais. Perfeito. Vamos falar então dessa questão dos óxidos. O que são esses óxidos, Guilherme? Olha, os óxidos, eles são rochas, né, que sofreram um processo de calcinação e, né, então você retira ali a rocha de forma natural ali que foi construída no solo há milhões e milhões de anos. Esse material ele é triturado, né, para chegar num tamanho adequado para ir para fornos. Esse material fica aí de 24 até 36 horas em fornos, né, sofrendo um processo de queima, né? Essa queima ela vai jogar aí para a atmosfera CO2, né, que, né, os fornos eles têm filtros, né, para evitar também a contaminação. Então, você tirando esse CO2 ali da rocha dolomítica, né, seria a rocha natural, você aumenta o processo de liberação dos nutrientes, né, no caso do corretivo aí dos óxidos. Então, assim, de forma simples, o processo é esse. Guilherme, estudos da Embrapa mostram que cerca de 60% das pastagens brasileiras têm algum nível de degradação. Quais fatores explicam esse cenário? Por que esse problema ainda, nos dias de hoje, é tão recorrente? Olha, Divino, o principal problema que já não é de hoje, mas já, vamos falar assim, já é de tempos remotos, né? A pecuária, tanto de leite quanto a de corte, mais a de corte, ela ainda é vista como uma forma extrativista, né? Então, tem dados aí hoje da Embrapa, além dessa questão de 60% das áreas degradadas, né, de pastagem, nós temos situações hoje onde a cada 10 produtores, né, pecuaristas, né, vamos falar assim em porcentagem, 48 só por cento fazem manejo de plantas invasoras. Menos da metade, né, 47% só fazem análise de solo. 44% desse público não aplica calcário ou outra forma de corretivo. Então, assim, esses e outros fatores somados é que geram esse número tão assustador, né, que a Embrapa levantou, a Embrapa Cerrados, né, de 60% das nossas pastagens hoje estarem degradadas. Ou seja, o manejo ele ainda requer um pouco de mais, vamos dizer assim, um cuidado maior do pecuarista para que ele veja a pastagem como uma cultura importante como qualquer outra, né? Isso, isso acontece de forma geral, norte e sul do Brasil, leste e oeste, não é um fator, vamos falar assim, de uma região determinada, né? Isso acontece em todo o Brasil. 60%, se a gente for analisar, é um número muito grande, né, Guilherme? Eu imagino que devam ter sinais que indicam que uma pastagem já está no processo de degradação. Como é que isso afeta a produtividade do rebanho? Olha, a grosso modo, para o produtor entender que a pastagem dele está degradada, a gente explica da seguinte forma: fica aquele pasto ralo, né, que a gente fala, a planta desenvolve pouco, surgimento de cupins, né, isso aí é um fator de pastagem degradada, aparecimento de plantas invasoras, né, que a gente chama de plantas daninhas, que não são
as plantas ali de interesse do pecuarista, isso diretamente vai interferir na produtividade, porque se você tem menos alimento, né, vamos falar assim, menos pasto, menos matéria verde, a tendência é que o gado demore mais, né, o seu rebanho demore mais a ganhar peso, né, vamos falar assim, ele vai sofrer um pouco mais para ganhar, a gente fala proteína, né, então a ideia é que a gente mude esse cenário, né? Que essas pastagens cada vez mais se tornem mais produtivas e mais sustentáveis, né? Que o produtor não só absorva o que tem ali no solo de nutriente e não reponha, né? Que é às vezes é o grande gargalo, né? A falta de reposição de alguns nutrientes que também tem causado um pouco grande parte dessa degradação. O que é que falta, Guilherme? Pecuarista que não faz esse manejo dessa pastagem. Falta informação? Falta dinheiro? Ou falta vontade? Olha, eu acredito que é um pouco de cada cenário, né? Tem muitos pecuaristas que têm condições financeiras, mas não veem como eu falei, como a pastagem como uma cultura importante ao ponto dele fazer investimento com corretivos, com fertilizantes, e também hoje tem faltado, né? A gente tem passado por um cenário complicado que é custeio, né? A dificuldade de acesso e também um pouco que a gente vê também como uma porcentagem muito grande, a falta de informação, falta de pessoas no campo para dar assistência técnica, falta de contato desse produtor à tecnologia, né? O que vem, vamos falar assim, ao contrário do que a Cautec tem prezado com a linha dela de óxidos, né? Que a gente tem buscado levar informação, levar a tecnologia, mostrando para o produtor, para o pecuarista, que esse investimento ele não veja ele só como um custo, né? Que ele vai ver como uma forma de ganho a médio e longo prazo, que ele vai melhorar a sua pastagem, consequentemente ele vai ter um ganho muito maior ali em aproveitamento de unidade animal por hectare, né? Ele vai poder aumentar esse volume de animal por hectare, que é o que a gente tem lutado tanto aí a cada ano para que o pecuarista entenda isso, que ele possa, né, trabalhar com um volume menor de pastagem, de área, né, mas que seja uma área boa. Consequentemente, se ele tem um pasto melhor, uma área melhor, ele vai ter mais animais por hectare, né? E aí a gente sai daquele sistema de latifundiários, de grandes áreas, e passamos a áreas menores, né? Mas com investimento, com tecnologia. Intensificação ainda é uma quebra de paradigma? Oi, desculpa, Divino? A pergunta foi o seguinte: se a intensificação ainda é uma quebra de paradigma, porque nós temos ainda muitas, conforme você disse, muitos latifúndios, né? Aquelas áreas enormes que você olha, está lá aquele tantão de pasto com pouco gado, né? E intensificação parece que é assim, um conceito ainda muito novo. Então, a impressão que eu tenho é que ele não está arraigado ainda na cabeça de muitas pessoas. Se ainda há uma quebra de paradigma a ser feita para que as pessoas possam entender a importância da intensificação. Sim, sim, a gente tem buscado isso, né? Que é essa essa implementação de tecnologias, chegar ao máximo possível vamos falar assim, de produtores, né? Mas o que a gente tem visto é que realmente tanto empresas privadas como a Cautec e outras empresas, empresas também públicas como a Embrapa, têm feito trabalhos, né, de forma incansável para realmente mostrar que esse investimento ele vale a pena, né? Essa intensificação, essa melhoria na sua propriedade, ela vale a pena. Mas é um trabalho árduo, né? A gente precisa buscar isso todo dia, né? A gente não pode deixar de falar, né? Porque o produtor ele precisa estar sempre sendo lembrado das informações, mostrando para ele
o que tem de novo no mercado, não só também questão de corretivos ou também de manejo de pastagem, mas também no melhoramento genético, né, nessa questão de pôr, vamos falar assim, variedades, né, de tipo de pasto, de manejo mais adequado. Então, a gente tem buscado isso de forma incansável. Então, assim, são diversas frentes, né, que tem trabalhado aí para melhorar essa questão da pecuária de corte hoje intensiva no Brasil. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós estaremos de volta. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Agora sim, nós vamos falar dos óxidos. Lá no início você explicou para a gente o que são os óxidos, como é que eles são formados, como é que esses óxidos de cálcio e magnésio atuam no solo e por que eles são considerados mais eficientes na correção da acidez e na liberação de nutrientes. Ah, sim, sim. Bem, quando você compara um óxido com calcário, um corretivo comum, né, o calcário, o que você tem de principal vantagem, né? Eu digo que é a liberação dos nutrientes mais rápido, né? Hoje o calcário ele precisa aí de no mínimo 50 vezes mais o volume de água do que de um óxido, para você estar liberando ali os nutrientes e também tendo o processo de correção. Então é de forma lenta. Mas é claro que aqui a gente precisa da tecnologia. O calcário é sim um produto importante. Porém, hoje, para você construir essa fertilidade, no momento que você precisa de agilidade e correção ao mesmo tempo, fornecimento de nutriente, a ferramenta dos óxidos ela é muito mais, vamos falar assim, ela dá uma resposta muito mais rápida dentro do manejo, de recuperação, no fornecimento de nutriente, pelo esse processo de queima que ele se sofre lá na fábrica, né? Todo esse processo, esse investimento que é feito nessa tecnologia é para que no momento que você aplique o produto, você tenha uma eficiência, uma eficácia maior e melhor. Então, a grande vantagem que eu vejo hoje do óxido é a liberação dos nutrientes, né, o cálcio, o magnésio principalmente, e também o efeito corretivo, né, de manter ali o pH mais adequado para a cultura, independente de qual cultura seja, né, no caso aqui hoje nós estamos falando da pastagem. Mas é isso, hoje a gente tem trabalhado o seguinte, em perfis de solos, onde a gente vai construir uma fertilidade, que é um solo que sofreu já um processo de degradação, ou uma área de abertura que precisa ser construída essa fertilidade, a gente usa, claro, a ferramenta do calcário, para melhorar esse solo aí a médio e longo prazo. Mas nós temos aí uma opção muito boa, né, que hoje é trabalhar com os óxidos para mesclar juntamente com o calcário, tendo eficiência na liberação dos nutrientes e no processo mais rápido de correção, de fornecimento de cálcio, principalmente de cálcio e magnésio. Você falou de mescla. O óxido, ele substitui o calcário ou ele complementa o calcário? Então, a gente tem duas vertentes. Você pode trabalhar o óxido sozinho, naquele solo que já está com um perfil de nutrição bom, adequado, e você pode trabalhar ele junto com o calcário. O calcário ele vai te dar longevidade, porque ele vai demorar muito mais tempo para liberar os nutrientes, e o óxido ele vai te dar agilidade e fornecimento rápido. Então, são duas ferramentas diferentes, mas com o mesmo propósito, que é fornecer cálcio e magnésio e correção de solo, e ter o efeito corretivo. Então, são ferramentas que a gente busca trabalhar junto. Uma não substitui a outra, mas se complementam, né? O óxido de cálcio e magnésio,
né, a linha da Caltech hoje, a gente tem mostrado justamente isso, que em culturas, vamos de ciclo mais rápido, né, soja, milho, ou até algumas culturas semiperenes, quando você trabalha com óxido, você tem uma resposta muito melhor e maior, né, mais rápida. Então, o calcário, ele te dá longevidade, né, e o óxido ele te dá agilidade e liberação imediata dos nutrientes. Então, eu vejo que são duas ferramentas que a gente tem que saber trabalhar com elas, mas não podemos dizer que uma vai substituir a outra. Acho que elas, acho não, tenho certeza que o correto é dizer que as duas vão de encontro a favorecer, a entregar, né, um resultado muito melhor aí para o produtor rural. Hoje, nas áreas de pastagem estão se tornando áreas agricultáveis, o pessoal tem feito, principalmente no Cerrado, né, tem feito correção com grandes quantidades de calcário. Logicamente que na pecuária essa quantidade é bem menor, mas ao utilizar o calcário e o óxido, se utilizar os dois juntos, pode-se diminuir essa recomendação de quantidade de calcário ou não? Utilizaria a mesma quantidade de calcário que for recomendado ali na análise de solo, mais o óxido. Como é que é feito esse balanço? Bem, hoje, vamos dizer assim, não tem uma conta exata, né? Ah, você usa X de calcário e X de óxido. O que a gente tem trabalhado aqui é o seguinte, principalmente em culturas perenes e culturas de ciclo curto. Como eu expliquei, se o produtor tem um solo que está com perfil, e ele está, né? O produtor, claro, tem que saber se ele pode investir. Se o solo dele não está com uma fertilidade tão boa, a gente tem pegado a recomendação e parcelado entre 60% de calcário e 40% de óxido, dentro daquilo que eu falei. O calcário vai te dar longevidade, né? E vai ter vamos dizer assim, seu solo vai ter uma correção lá na frente, e aquela correção e aquela liberação de nutriente mais rápida, isso vai ser o papel do óxido. Então, os dois têm trabalhado muito dessa forma. Então, são recomendações novas, né? Apesar que o óxido, o pessoal, né, já tem alguns produtores que já usam há mais de 8 anos, mas ainda é uma tecnologia que, vamos dizer assim, ela requer cuidados, porque também a gente não pode sair recomendando doses altíssimas de óxido, porque você pode prejudicar de alguma forma ali a camada de 0 a 10 do solo. Porém, o que a gente tem feito é isso, buscar mesclar os dois, né? Se o solo, como eu disse, a gente até usa o termo, se você já tem um solo bom, que está com a correção com pH próximo ao ideal, então, em vez de eu fazer o calcário, eu faço só o óxido. Então, são recomendações que ela vai muito de acordo com a análise de solo. Então, numa situação igual essa, que eu já estou com um perfil de solo bom, então eu vou deixar, a gente usa o termo sala VIP, né? Vou deixar ali uma condição de solo mais favorável para a planta, para que ela possa aproveitar aqueles nutrientes que eu vou fornecer, né, via adubação mineral, de forma maior, né? Ela vai conseguir aproveitar muito mais esses nutrientes, um volume muito maior desses nutrientes, caso eu não tivesse feito nenhum tipo de corretivo, porque o solo, vamos falar assim, todo o manejo ali no solo ele é cíclico, né? Você está fazendo adubações, você está produzindo acidez no solo. Se você tem um excesso de chuva, você lixivia nutriente, você aumenta o hidrogênio. Então, a gente não, muito produtor fala assim, eu jogo calcário todo ano, e todo ano pede. A gente até brinca, fala, mas você não almoça todo dia, né? Então, é isso. Então, é cíclico, né? Você precisa entender o seu solo, saber que tipo de cultura você vai trabalhar, qual que é a demanda dessa planta de cada nutriente, e saber entender aquilo ali e entender a tecnologia que tem hoje, as tecnologias que tem hoje no mercado, para você saber posicionar elas, né, no momento certo, na hora certa, né, e na dose certa, né? Para que você não venha prejudicar a sua planta e nem venha faltar algum tipo de nutriente ali no decorrer do ciclo, né?
Eu gostei da análise que você fez aí no almoço, viu? Ficou bem legal. A gente almoça todo dia, tem que tomar banho todo dia. O solo também tem as exigências dele. Tem dois pontos que você colocou aí que eu gostaria de entender um pouco melhor. Você falou que o excesso do óxido poderia, junto com o calcário aí, poderia trazer alguns prejuízos na camada de 0 a 10. Que prejuízos são esses? É o primeiro ponto. E segundo, você disse o seguinte: olha, se o produtor pode investir, o investimento em óxido, ele é um investimento muito alto ou não? Bem, a primeira pergunta, se eu errar na recomendação do óxido, se eu posso prejudicar? Sim, pode. Por quê? Como eu falei, como o óxido ele libera os nutrientes muito rápido, né? Por ele ter essa solubilidade muito mais acelerada do que o calcário, naquela camada de 0 a 10, você pode ter ali uma precipitação de alguns micros, você pode ter problemas com o fósforo, você pode ter o processo de retrogradação, que seria voltar esse elemento para o estado de origem dele, e aí, em vez de você ter uma solução, você vai ter um problema. Então, o que a gente tem visto é o seguinte: recomendações às vezes erradas, no sentido de doses muito altas. Então, você pode prejudicar até, em certo ponto, a microbiota. Então, o que a gente pede? Principalmente o departamento técnico da Caltech e todos os representantes comerciais. Em cima do análise, faça uma avaliação, uma recomendação bem feita. Não fique apegado a preço ou a doses exorbitantes. E nem pensando assim, eu vou substituir 100% do meu calcário porque deu uma dose muito alta, eu vou jogar, em vez de eu jogar 8 toneladas de calcário, eu vou jogar 4, 5 de óxido. Cuidado, né? Esse tipo de recomendação pode prejudicar e você, igual eu falei, em vez de ter uma solução, você vai ter um problema. Quanto à melhoria, né? Quando você trabalha com óxido, o ganho ele é muito mais rápido, né? Então a planta consegue aproveitar mais aqueles nutrientes e aí a resposta vem em produtividade. Então a vantagens hoje do óxido principalmente nesse sentido, é você ter um controle nutricional melhor ali para a planta, um aproveitamento melhor dos nutrientes, para que ela te responda em produtividade. Né? Então, a gente tem buscado muito isso, recomendações de forma correta, não ter uma receita de bolo, né? Porque cada região, cada tipo de solo ele demanda uma recomendação, cada cultura tem sua exigência nutricional diferente, né? Eu não posso trabalhar a mesma dose que eu trabalho para uma cultura de soja, eu trabalhar para café, trabalhar para milho, trabalhar para alguma área de fruticultura. Então, a gente tem que saber ponderar, entender, né, a necessidade da planta e entender também do solo, para que você não fique apenas um passador, né, um passador de preço ou um passador de dose. Né? Você tem que realmente se posicionar de forma técnica até para você passar credibilidade para o produtor, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a tecnologia. No mundo do agronegócio, informação é poder, e no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Gostaria que você explicasse para a gente o conceito de ferticorreção e de que forma essa prática da ferticorreção alia a correção e nutrição do solo. Sim, é perfeito. Então, nosso CEO teve aí a felicidade de criar, né, esse termo, ferticorreção, né? Então, fert vem de fertilizantes, né? E correção, porque ele tem um efeito de corrigir o solo, né? O óxido de cálcio, né, ele é formado, óxido de cálcio e magnésio, então nós temos aí 3 nutrientes, né? O cálcio, o oxigênio e o magnésio. Por que ele corrige? Porque quando
você joga o produto no solo e com contato com umidade, a gente fala dissocia, então você separa, né? Cálcio vai para um lado, oxigênio vai para outro. Esse oxigênio, para o pessoal entender, no solo a gente tem acidez, e a acidez, quem causa acidez é o hidrogênio. Então ele vai ligar com esse hidrogênio, que vai ligar novamente a uma hidroxila, a outro hidrogênio, perdão, e aí vai se formar água. Então por isso que ele corrige a acidez, porque o oxigênio ele precisa de duas moléculas de hidrogênio, e o hidrogênio no solo é o que gera acidez. Então, por isso que a gente fala correção. E fértil, por ser fertilizante, porque ele vai ter tanto o cálcio, o magnésio, e a gente tem outras formulações que tem outros nutrientes também, né? Não só o cálcio e o magnésio, ele, além de ajudar também como um efeito corretivo, ele vai fornecer dois nutrientes de extrema importância para qualquer outro, independente de qualquer cultura, né, que é o cálcio e o magnésio, né? Se a gente for pegar assim, entrando um pouco mais na terminologia da fisiologia, o cálcio ele vai ajudar na parede celular, né, que a gente fala que é o tijolinho ali que vai formar a parede celular, e o magnésio ele está ligado diretamente à molécula da clorofila, que auxilia na fotossíntese, que dá o efeito, né, a cor verde para as plantas. Então olha para você ver que são dois nutrientes de extrema importância, né, que a planta, para fechar o ciclo, ela precisa deles, né, e são quantidades altas, não são doses baixas de cálcio e magnésio, e isso interfere diretamente e até favorecendo, né, vamos falar assim, um balanço nutricional, evitando aí, né, uma planta, vamos dizer assim, com balanço nutricional correto, evita até a proliferação de patógenos, né, principalmente fungos, né, que são fungos oportunistas, que aproveitam ali de uma situação de estresse da planta para que ele possa ali se multiplicar. Então, esse balanço do cálcio e magnésio, ele vai muito além do que só um nutriente, né? Ele tá, os dois nutrientes, só como nutrição, perdão, eles estão diretamente ligados à fisiologia da planta, desenvolvimento de raiz, crescimento, formação de amido, de aminoácido. Então, o nutriente dentro da planta, ele participa de diversas cadeias, né, de diversas, vamos falar assim, de fórmulas, né, que a planta precisa para fechar seu ciclo. Eu vi um estudo de vocês, que foi conduzido aí pela Caltech, que mostra ganhos médios superiores a 100% em massa verde nas áreas tratadas. A explicação é mais ou menos essa que você acabou de dar aí? Sim, sim, isso mesmo, Divino, que eu espero assim que o pessoal concorde comigo, mas se você tem uma planta, vamos começar por baixo. Se você faz, né, a base bem feita, que é o perfil do seu solo, você fez uma boa correção, fez o produto correto, tem usado tecnologias de fertilizantes de qualidade, claro, usa sementes idôneas, né, certificadas, né, pensando aí em gramíneas ou leguminosas, independente da cultura, isso tudo vai responder em produtividade, né? Porque o que a gente mais escuta do produtor é assim, eu tenho uma indústria a céu aberto, né? Então ele sofre intempéries a todo momento, falta de chuva, excesso, frio, calor. Então, se a planta, o seu solo está preparado, se a planta recebe, tem a condição de estar num solo melhor, então, ao momento de algum estresse que ela venha sofrer no decorrer ali da safra, ela vai estar muito mais preparada para aquele estresse, ou seja, você vai ter menos perda em produtividade. Então, o que a gente quer é que o produtor amenize o máximo possível, né, desses danos, desses fatores externos, né, para que ele possa colher mais, ou no caso aí da pastagem, né, ele ter um volume maior de pastagem, né, que os casos que a gente tem feito com os trabalhos com a linha tanto do Oxiflux quanto do Naturale em pastagem, mostrando que você usando um óxido de qualidade, né, fazendo uma recomendação bem feita, dentro daquilo que a cultura demanda tanto de corretivo quanto de nutriente, a planta, no caso ali a gramínea, né, o pasto que está ali implantado, ou que você
vai implantar, né, a resposta dele vai ser muito melhor, né? Então você vai ter uma biomassa muito melhor, maior, mais produtiva, né? No caso principalmente das pastagens, né, ela tem o efeito de perfilhamento. O que é esse perfilhamento? Ela, né, você joga ali uma semente, vira várias mudinhas, né, vamos dizer assim. Então, se você tem um solo mais adequado, mais bem corrigido, e você faz o manejo adequado, você vai ter um ganho de massa verde muito maior. E aí isso aí vai responder em ganhos lá na frente, né, que é o que o produtor, o pecuarista quer, que é peso, né, é ganhar em arrobas por animal, vamos dizer assim, com um consumo menor de pastagem, ou dentro de uma área menor, né, mas que seja uma área bem conduzida, com um pastejo melhor, com a condição né, com a condição melhor ali, que suporte um volume maior de animal, para que esse animal também responda para ele depois em peso, né, em ganho de peso. Nós temos áreas de sequeiro, temos áreas irrigadas. Quais são os momentos ideais para aplicação e como é que esse manejo deve ser adaptado a cada uma dessas condições? Bem, o pecuarista que tem a área irrigada, ele pode fazer o produto da Cautec a qualquer momento, né? A partir do momento que ele aplica ele e faz a aplicação e vem depois irrigando, né, o produto já entra em contato com a água, já começa a solubilizar ali de forma imediata e já está fornecendo os nutrientes para a planta e também tendo um efeito corretivo. Para aqueles pecuaristas que têm, né, em maior parte a sua área é sequeiro, o ideal é que ele aplique o produto próximo ao início das águas, né? Até para que não tenha ali uma perda, né, no efeito da tecnologia. Então, seria esses os principais momentos. E as tecnologias hoje de aplicação, elas são as mais diversas, ela vai de acordo com o nível tecnológico e a condição do produtor, né? Nós temos produtores ali na região ali das matas de Minas, que é a região ali do centro-oeste de Minas Gerais, que o pessoal tem feito aplicações com drone, perfeitamente, ali dose de 200 a 250 quilos por hectare, tem funcionado. E nós temos regiões aqui grandes, né, com regiões planas que permitem mecanização, que o produtor tem feito aplicação com aplicação tratorizada, sem problema, a fluidez do produto ela é muito boa, não tem entupimento na saída, então nós não temos problemas devido a essa tecnologia, né, que é a tecnologia Flux, que está no produto, que permite essa fluidez do produto, né, tanto na aplicação quanto na chegada do produto ao solo, né, permite que o produto ele, vamos dizer assim, ele desça com uma tranquilidade ou com a facilidade, uma facilidade ali no meio da palhada, chegando até o solo, que é o local onde ele realmente vai ter ação. E nós temos casos também de agricultura de familiar, né, usando aí os EPIs, né, de forma correta, que o produtor fazendo de forma manual, né. Então, eu vejo assim que a tecnologia ela se adequa à situação do produtor, né? Se ele é pequeno, grande ou médio, de acordo com a oportunidade que ele tenha para usar a tecnologia, a Cautec tá no mercado para poder oferecer o melhor para ele. Gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele pecuarista que ainda não enxerga a pastagem como uma cultura agrícola, que precisa de manejo contínuo, que ainda continua ali com baixo investimento. Bem, Divino, eu, em nome da Cautec, né, gostaria de dizer aos produtores, principalmente aos pecuaristas, que acreditem na tecnologia, né, da Cautec, acreditem na tecnologia dos óxidos, né, a Cautec hoje tem mais de 26 trabalhos, tanto com entidades privadas quanto trabalhos feitos pelos nossos consultores em 7 estados, né? Hoje nós temos trabalho em Minas, Espírito Santo, Bahia, no MS, né, no Goiás, em Tocantins, em Roraima. Então, ou seja, nós estamos trabalhando para levar o que tem de melhor hoje em ferticorreção para as áreas onde a pecuária é forte. E
o que a gente tem colhido de resultados são resultados significativos, independente da região, né, independente do solo. O que a gente tem que respeitar é o manejo, a situação do produtor, mas mostrar para ele que a tecnologia ela é viável, ela é sustentável, né, principalmente sustentável, eu digo, na situação financeira, que o investimento vale a pena, né, que ele vai ter um ganho muito alto em termos de aumento de volume de matéria seca, matéria verde, e que isso vai responder para ele lá na frente, né? Nós temos aí situações de pecuaristas que trabalham com a nossa tecnologia que têm aumentado o número de animais, né? Como eu falei, por hectare, e e quando ele faz, né, aquele período da seca, que o pasto já não suporta mais, ele tem retirado esse animal mais cedo, né? Com ganho de peso maior e ele ficando menos tempo, né? Desculpa, ele tem ficado menos tempo no confinamento, ou seja, ele está pagando menos, né? Naquele período ali de confinamento, porque o animal já chega com um quilo com a arroba, né? As arrobas praticamente já definida ali o peso desse animal, né? Então, ele vai ter um gasto muito menor ali com confinamento, porque esse animal já vem mais preparado, né? Já vem com mais massa muscular, mais carne, mais proteína, né? E isso ele vai ter ganho no final. Ou seja, é um investimento que vale a pena, a tecnologia ela se paga, né? E nós temos resultados consistentes em diversas regiões onde a pecuária é muito forte, para mostrar para esse pecuarista que a Cautec está junto, aliada a levar o que tem de melhor hoje em ferticorreção. Guilherme, eu agradeço sua participação conosco, muito obrigado, foi um prazer conversar com você e ouvir as suas explicações. Obrigado, Divino, e espero aí poder, né, ter ajudado e contribuído de alguma forma, tirando as dúvidas sobre as tecnologias da Cautec e também sobre o manejo aí na pastagem. Com certeza, ajudou bastante. Eu conversei com o Guilherme Alves de Melo, que é responsável pelo desenvolvimento técnico de mercados da Cautec nas áreas de café e pastagens. E o tema da nossa entrevista foi: pastagens podem ter ganhos superiores a 20% com o uso de óxidos. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.